Estevão, um mártir avivado. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou o pastor Daniel Coelho, então seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a este canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de ser um aluno inscrito, se inscreva, amém? Deixe o seu comentário, os seus conselhos, a sua dica. Quero agradecer em nome de Jesus aos irmãos que sempre assistem, comentam. Isso nos ajuda a continuar divulgando o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse: anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, pois é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas como é bom ver o seu comentário, saber que você é inscrito nesse canal. Amém? Vamos lá para 3 dicas de hoje. Primeiro é Estevão, né? E Pedro. É uma coleção de personagens, né? Pregadores da Bíblia, do pastor Ciro Sanches. São 2 livros maravilhosos, lição 6 e lição 7. Estevão e Pedro. Amém? Procure aí esses livros, leiam, você vai se edificar muito em nome de Jesus. Para você compreender esta aula, é necessário que você leia a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 10. É importante, depois que você ler o livro de Atos, capítulo 6, você vai ler o mesmo livro, só que agora o capítulo diferente, que é o capítulo de número 7, versículo 54 ao versículo de número 60. Amém? Leia para a sua edificação e para que você compreenda melhor a aula de hoje. Lição de número 7. Aviva, Senhor, a tua obra. O texto áureo de hoje, que nós chamamos, né, carinhosamente de texto ouro. Por quê? Nos ajuda a compreender, né, melhor a lição. Olha só, Atos capítulo 7, versículo 55 e o versículo 56, que é o texto áureo de hoje. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que coisa gloriosa. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Os objetivos da lição são 3. Nota aí. Primeiro, nós vamos apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Olha a importância de ler esta obra do pastor Ciro Sanches. Olha a importância de ler Atos capítulo 6 e ler Atos capítulo 7. Por quê? O nosso objetivo aqui é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, nós vamos mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceiro, vamos conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. No nossos 3 tópicos, 3 pontos, primeiro, o testemunho de Estevão. Aqui nós vamos falar Estevão usado por Deus. 2, uma covarde oposição. E 3, a fúria dos acusadores. No segundo tópico, nós vamos falar, né, a preciosa morte de Estevão. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, a violência dos acusadores. Terceiro, o perdão do mártir. No terceiro tópico, nós vamos falar, né, do avivamento no sofrimento. O avivamento no sofrimento.
primeiro ponto desse terceiro tópico, nós vamos falar do sofrimento e a morte dos apóstolos. No segundo ponto do terceiro tópico, nós vamos apresentar o avivamento e sofrimento. Amém? Muita coisa boa para aprendermos. Amém? Muita coisa boa para nos edificarmos. Para isso, vou repetir. Livro de Atos, capítulo 6, livro de Atos, capítulo 7. Como eu sei que você ama a palavra de Deus, e quem ama a palavra de Deus lê a Bíblia todos os dias, aí eu tenho certeza absoluta que você está sendo edificado. Amém? O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Estevão foi um dos 7 homens que integraram, fizeram parte dos primeiros diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Lembrando que nós não estamos falando de apóstolo, pastores, nós estamos falando de diáconos. Olha a importância do cargo de diácono. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Estevão foi um servo até a morte e receberá a coroa da vida. Assim cremos. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Você já passou pela experiência de ser criticado por ser cristão? No tópico 1 da nossa maravilhosa lição, o testemunho de Estevão. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, versículo 3 e o versículo de número 5. O evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. Então aqui temos Estevão usado por Deus. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Olha só, Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Atos 6, 9. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Cheios de fé e de sabedoria. No ponto 2 do nosso primeiro tópico, temos uma covarde oposição. Os inimigos da igreja, em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Aqui quando fala resistir, porque eles não tinham argumentos com Estevão, porque era um debate. Estevão falava, eles argumentavam, Estevão argumentava, e eles não podiam argumentar, porque Estevão era um homem de fé e de sabedoria. Então o que eles fizeram? Levaram falsos testemunhos que o acusaram de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Você pode conferir em Atos capítulo 6, versículo 9 ao versículo 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão. Primeiro, usaram falsas acusações, falso testemunho. Segundo, estimulando a liderança política e religiosa, levaram violentamente o tribunal judaico.
eles levaram com violência. Algo surpreendeu, né, os acusadores ímpios. Por quê? Atos 6,15. Preste atenção. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Como o rosto de um anjo. Então, no ponto 3 aqui, a fúria dos acusadores. Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Estevão aqui denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Os ímpios julgadores se enfureceram, ficaram com raiva, com ódio de Estevão. Atos 7:54, confere aí. Estevão, fiel à sua missão, expôs, falou com autoridade o que o Espírito de Deus colocou, né, no seu coração. Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. No primeiro ponto aqui, nós vimos, né, compreendemos que Estevão foi um homem, né, cheio de fé, sabedoria, testemunhou o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Estevão não foi apenas o primeiro mártir, mas também, como diz o pastor Ciro Sanches, foi o primeiro apologista, segundo aqui a visão do nosso pastor Ciro Sanches, no ponto aqui, né, desse primeiro tópico, onde eu concordo com o nosso amado pastor. Tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Olha só, cheio do Espírito Santo. Antes de Estevão ser o primeiro mártir, ele teve uma visão. Olha só, Atos capítulo 7, versículo 51. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Meu Pai, uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Vou contar para vocês aqui um pequeno testemunho. Eu já vi pessoas falecerem, né, descansarem no Senhor diante dos meus olhos. No hospital. E eu já vi pessoas que um médico ali na frente olhando para mim e diz: olha, 20 minutos, daqui 20 minutos ele morre. Não passa disso. E a pessoa dizer: pastor Daniel, canta o hino, pastor Daniel, prega pela última vez, pastor Daniel, fala de Jesus, e a pessoa saber que está morrendo, que tem 20 minutos, 1 hora, e se alegrar, falar em línguas estranhas, descansar falando em língua, sabendo que vai morrer. Mas eu já vi pessoas com dinheiro, com casa, com carro, com cargo na igreja, murmurando, reclamando. Se você quer contemplar a glória de Deus, não importa se bem ou mal, enfermo ou curado, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? A resposta é ser cheio. A violência dos acusadores. Seus acusadores estavam enfurecidos, não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus, a Jesus nos céus. Expulsaram Estevão da cidade e o apredejaram perante um jovem chamado Saulo, Atos 7:58, o principal perseguidor dos cristãos. O perdão do mártir. Se você analisar um pouco, né,
Jesus não foi mártir, porque Jesus deu a vida por nós. Ele sabia que teria que morrer em nosso lugar, e assim ele escolheu os cravos. Estevão, da forma que Jesus foi, ele também foi tirado da cidade e colocado para fora. Jesus, na sua morte, seu sacrifício, né, ele entrega o seu espírito ao Pai e perdoa. Estevão aqui algo parecido, né? Parecido, porque Estevão foi um mártir. Jesus não, ele se sacrificou por nós. Ele escolheu os nossos cravos. Ele escolheu padecer por nós. Ele nos amou primeiro. Né? Glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Estevão, da mesma forma, ele foi tirado da cidade. Alguns estudiosos acreditam que ele foi morto no mesmo lugar que Jesus foi crucificado. Então preste atenção aqui no ponto 3 do nosso segundo tópico. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança e ódio. Olha só Atos, capítulo 7, versículo 59 e o versículo 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus inimigos, seus algozes. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Eu creio que você em casa, você pode fazer uma oração antes de entrar no terceiro tópico e glorificar o nome de Jesus. Ele escolheu padecer por você. E aqui no ponto 2, nós aprendemos que o homem cheio do Espírito Santo, ele não vive com ódio, com mágoa, mas ele consegue perdoar os seus inimigos. Você pode dizer: pastor, mas está muito difícil. E eu digo para você: seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma vida de oração. Amém? Tópico 3, o avivamento no sofrimento. Olha que tema glorioso. Você que é pregador, você que gosta de ministrar a palavra de Deus, olha um tema para a pregação. O sofrimento e a morte dos apóstolos. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz com a exceção de João, né, do apóstolo João, todos tiveram morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Hoje você vai encontrar muitos gráficos, né, na internet, e é importante você que vai ministrar essa aula na igreja, na EBD, usar alguns gráficos que mostram, por exemplo, a crucificação de Jesus, a morte de Mateus, né, Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe, né, crucificado, Matias queimado, Bartolomeu decapitado. Então assim, Tiago, filho de Alfeu, André, Lucas, Simão, Judas, né, Tomé, mostra como cada um dos apóstolos morreram. E é importante você colocar, né, um gráfico na igreja, mostrar no telão ou imprimir numa cartolina. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, enriquecer muito a sua aula. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador.
Tem um hino da Cassiane que diz assim, ó, não negue a Jesus. E a Bíblia diz, ser fiel até a morte e te dar-te-ei a coroa da vida. Ponto 2 do nosso terceiro tópico. Olha só. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Eu não estou falando aquele avivamento de pulo, carregar banco nas costas. Não, 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 não. Eu estou falando deste avivamento. Deste avivamento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio de fé, mas também de sabedoria. Não me leve a mal. Eu sou pentecostal. Eu gosto de adorar a Deus num culto avivado, né? Isso nos alegra. Mas entenda o que eu estou falando de avivamento. Olha só, o cristão avivado, ele mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. O Espírito Santo é fundamental na caminhada cristã. Você não pode ser cristão e caminhar sem Jesus. Você não pode ser cristão e caminhar sem o Espírito Santo. Então você precisa ter uma vida de oração, uma vida de temor, buscar a Deus todos os dias. Olha o que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E segundo, pastor, a sua justiça. Cada crente, sim, cada crente deve buscar encher-se do Espírito conforme a ordenação bíblica. Então, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas, né, da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja avivado. Se não, busque o Espírito Santo. Clame a Deus aí agora. Faça uma oração. O crente, o cristão, não pode caminhar sem o Espírito Santo. Então, meu amado, seja cheio do Espírito Santo. Eu oro a Deus em nome de Jesus para que você receba o Espírito Santo. Que você creia no poder do Evangelho, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Ele escolheu os cravos por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Entregue a sua vida a Cristo. Amém? Muito obrigado. Compartilhe com seu irmão no grupo da igreja se você gostou. Se inscreva no canal. Um forte abraço em nome de Jesus. Aqui o pastor Daniel e hoje mais uma aula para edificação da sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus.